Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa O País Econômico. Depois de, na semana passada, termos discutido os efeitos desta recessão econômica que o país atravessa nas empresas, hoje vamos discutir as consequências desta recessão econômica ao nível das importações, exportações, impostos e da área financeira. Para fazer esta discussão, conto com o economista Oldemiro Belchior, a quem agradeço desde já por ter aceito o nosso convite. Conto também com o presidente da Câmara dos Despachantes de Moçambique, Dickson Chongo, a quem cumprimento. Boa noite e agradeço desde já por ter aceito o nosso convite para participar nesta discussão. Começo mesmo por si, Dickson Chongo, uma das janelas onde primeiro se ressente a questão da depreciação, a questão da quebra da atividade econômica é exatamente nas exportações e nas importações. Temos estado a acompanhar nos últimos tempos que há dificuldades de importação, a falta de dólar no mercado e as empresas estão a ressentir disso. Num primeiro momento ia lhe pedir para que nos descrevesse o quadro daquilo que se está a viver neste momento, as importações e exportações feitas no nosso país. Muito obrigado aos telespectadores e agradecemos de facto esta oportunidade que nos é concedida para partilhar esta que é o ponto do dia no nosso país. É verdade que o país está a atravessar uma situação bastante crítica e reflete-se exatamente no nível das importações, que é a base de sustentação do nosso país. Infelizmente, somos um país importador, exportamos bastante pouco e as importações dependem exatamente do fluxo monetário que o país tem e neste momento não temos de fato dinheiro para fazer as importações, principalmente porque não estamos a conseguir pagar os fornecedores das nossas mercadorias. Temos hoje conhecimento de processos nos bancos comerciais para pagamento dos fornecedores que não estão sendo efetuados e este é o primeiro fator que nos apresenta. Também encontramos uma situação de que o volume das importações vai reduzir. Olhando para o mesmo período, de janeiro a maio de 2016, comparado com janeiro a maio de 2015, podemos ver que o volume de importações no nosso país reduziu em cerca de 40%. O número de contentores, por exemplo, no Porto de Natal... O valor das importações reduziu? O volume... Das importações, sim. O volume das importações, o número de contentores, de caminhões que atravessaram as nossas fronteiras na entrada. Isto é o dado de todo o país, incluindo as fronteiras terrestres e marítimas. Sim, é esta percepção que nós temos. E o grande impacto que isto acontece é no custo da vida do último consumidor. Nós somos um país extremamente importador. Não conseguimos exportar. Mas há uma vantagem, ou há um ponto de reflexão que esta situação crítica que Moçambique está a viver, que é um ponto para refletirmos o nosso modo de agir. Moçambique, não há dúvida, que tem uma das melhores alfândegas da África Austral, principalmente pelo sistema da janela única que está a usar, que é um sistema bastante funcional, mas peca porque todos os intervenientes deste processo de desembaraço aduaneiro ainda não estão integrados. Tendo um volume reduzido de importações e exportações, eu penso que é momento para começarmos a chamar os outros intervenientes do processo de desembaraço a integrarem no processo da janela única eletrónica, enquanto os administradores políticos, os administradores econômicos deste país tratam de resolver o problema que vivemos. Quando resolverem este problema, encontram uma plataforma operacional bem efetuada. Então, não vamos olhar a crise numa situação bastante crítica como tal, mas também como um momento de reflexão das nossas ações operacionais no terreno. Muito bem, quando diz que é preciso envolver outros intervenientes na janela única eletrónica, uma vez que o pessoal que devia fazer parte ainda não está devidamente composto, o que quer dizer exatamente? Quais são as outras partes do processo e como é que essas partes podem ser envolvidas no processo? Eu dizia que nós temos uma das melhores alfândegas da África Austral. Sim, sim. E uma das melhores alfândegas que funciona muito bem a nível da África Austral. O nosso processo de desembaraço reduziu bastante o tempo e os pontos do doing business que nós estamos a subir aos poucos contam muito com o sistema da janela única eletrónica, foi esta influência. Então, para melhorarmos este sistema de importação e exportação, é preciso facilitarmos este comércio.
facilitarmos este comércio. Todos os intervenientes de um processo de desembaraço aduaneiro, se nós chamamos janela única eletrônica, é que todos, eu fico sentado a olhar para uma janela e essa janela funciona. E todos os intervenientes devem estar lá. Eu dou-te um exemplo. O Ministério, para fazer uma importação de carne fresca, continua a ir ao Ministério da Agricultura para solicitar uma autorização. Por que não posso solicitar na janela única? E este tempo nos vai, de fato, levar para adquirir, suponhamos mesmo as próprias matrículas ou outras licenças a nível do Ministério de Transportes, ainda continuamos exatamente a recorrer a estes ministérios. E estes ministérios podem estar exatamente dentro da janela única eletrónica. O Ministério da Saúde, para nós importarmos medicamentos, continuamos a ir buscar as licenças no Ministério da Saúde e este também é um tempo. Se nós, o que eu me refiro neste momento é que nós temos que tentar continuar a reduzir o nosso processo, tempo de desembaraço, melhorarmos uma estrutura operacional, enquanto os nossos administradores políticos e econômicos tratam de resolver o problema da nossa recessão que vivemos neste momento. O pouco de importações que nós temos no nosso país é preciso ser racionalizado. E recomendamos muitas vezes que facilitemos este processo de desembaraço. Facilitemos. Temos uma mercadoria que paga 10 meticais, esses 10 meticais devem ser cobrados em tempo útil. E há outro fator importante que é preciso verificar, neste ponto que vamos aprender, que é os impostos internos. Nós temos muita fuga dos impostos internos. Neste momento de recessão econômica que estamos a viver, é momento de refletirmos nas nossas cobranças dos impostos internos. As alfândegas não devem continuar a ser vistas como estas cobradoras de imposto. As alfândegas têm outras missões muito mais importantes, que é garantir a soberania do Estado, garantir a saúde pública, controlar o que entra e sai no território nacional. Os nossos impostos devem massivamente virem dos impostos internos. O que é que nós estamos a fazer internamente para garantir exatamente a cobrança desses impostos? Ainda vamos desenvolver essa parte do Valdemiro Belchior. Queria também que nos descrevesse um quadro sobre as implicações que esta quebra da atividade econômica está a ter na área financeira. Muito boa noite, telespectadores da STV, obrigado pelo convite. O sistema financeiro tem estado a acompanhar a evolução do desempenho da economia nacional, que já tem mostrado sinais de contração e desaceleração econômica desde finais do ano 2015, mas gravemente com fraco desempenho verificado nos primeiros 3 meses do ano 2016 e, de facto, o setor financeiro como um todo tem estado, portanto, apreensivo e preocupado com a situação, porque, notavelmente, estes choques e desequilíbrios macroeconómicos também se já estão a fazer sentir a nível do sistema financeiro. O setor bancário, de facto, que é o principal agente financiador da economia, já está, portanto, a ressentir-se de alguns impactos, quer a nível comercial, econômico, financeiro e de crescimento. Um deles já foi aqui citado, que é, portanto, a diminuição do volume das importações, que isto, de certa forma, também está a afetar o desempenho da atividade comercial da banca. Notavelmente que existem, portanto, sérios pagamentos antecipados que, entretanto, ficam em situação dependente durante algum período e, naturalmente, acaba criando algum desconforto ou limitação aos importadores para poderem repor os seus estoques e, naturalmente, manterem o normal funcionamento da sua atividade. E também, portanto, em termos daquilo que são as receitas, são geradas com o Forex, portanto, o negócio cambial, que é uma importante fonte de contribuição para o produto bancário, rentabilidade da banca, também está a sofrer uma diminuição com este efeito de diminuição das importações. Do ponto de vista financeiro, portanto, há aqui de se notar que o cenário de crédito mal parado tende a evoluir. E tende a evoluir e as perspectivas é que, de facto, os non-performing loans, que são, portanto, os créditos vencidos ou créditos de cobrança duvidosa, portanto, tendem a aumentar face à atual recessão econômica que o país atravessa. E isso, notavelmente, vai implicar um maior esforço de provisionamento e alocação de capital dos bancos para poder responder positivamente aos riscos que estão subjacentes à perda de valor nos seus balanços e também na sua solidez financeira. Do ponto de vista econômico, há que notar que também esta crise que o país atravessa deriva
da combinação de fatores domésticos e fatores externos. De fatores domésticos, eu ia tocar muito a persistente situação de instabilidade política e tensão militar, que isto vai, portanto, criar algum constrangimento e comprometer o processo de bancarização e também, naturalmente, limitar aquilo que são as metas de inclusão financeira que estão estabelecidas até 2022, que se espera atingir um índice de inclusão de 35%. Portanto, penso que todos estes indicadores e metas poderão ter algum efeito negativo, que é para o sistema financeiro, portanto, e para toda a economia no geral. Olhando aqui para a questão da depreciação, na componente, era mesmo essa pergunta na componente da depreciação cambial, consiste na forte e acentuada desvalorização do metical e uma subida a pique da inflação, que nós temos estado a verificar com uma tendência exponencial. Nós, portanto, podemos olhar a nível do sistema financeiro como impactos diretos tem a ver isto com a derrapagem dos custos orçamentais. Notavelmente que os custos orçamentais dos bancos. Custos orçamentais dos bancos e no próprio na política orçamental do banco, porque os custos administrativos da banca, portanto, vão aumentar, vão sofrer um agravamento, principalmente na rúbrica dos FSEs. Já falar de contratos de arrendamento, nós sabemos que temos uma economia dolarizada. O efeito da dolarização da economia ainda é uma realidade em Moçambique. Naturalmente que todos os contratos que estão firmados com entidades terceiras maioritariamente estão sob um efeito de indexação de moeda estrangeira e, portanto, sendo o dólar, de facto, a principal divisa transacionada neste mercado e sendo um país, de facto, com uma elevada vulnerabilidade de estrutura produtiva interna, os custos administrativos dos bancos, portanto, tendem a aumentar e, portanto, isso é também notável a nível dos balanços na conta de exploração, se olharmos, portanto... E esta questão que levantava o Dixon, a ausência de dólares nos bancos, o que, de certa forma, aumenta o período de pagamento de faturas para as empresas e até singulares que estejam a fazer importações. Bem, nós temos que olhar esta dificuldade de acesso a divisas ou escassez de divisas do mercado como um problema conjuntural da economia, não simplesmente isolar como um problema da banca. Porque já disse em sessões anteriores, aqui mesmo num programa País Econômico, que a banca não é um gerador de divisas. Nós temos que acompanhar que esta escassez de divisas, portanto, resulta naturalmente da vulnerabilidade a choques externos que o Moçambique está sujeito. E também olhando aquilo que é o contexto internacional menos favorável das economias emergentes e dos principais parceiros sociais de cooperação que mantêm relações económicas com Moçambique, apontam para uma desaceleração a nível dessas economias e naturalmente isso vai ter um impacto direto no desempenho da atividade produtiva em Moçambique. E sem contar também com a crise que é adversamente afetada pela escalada da queda das commodities no mercado internacional, que tem um impacto direto a nível dos preços de referência das principais mercadorias que Moçambique exporta. Portanto, isso tem outro efeito também da desaceleração de investimento direto estrangeiro, que também vai limitar ou condicionar aquilo que é a disponibilidade de divisas para o sistema financeiro moçambicano. O que o sistema financeiro moçambicano pode estar, portanto, a adotar para poder, em termos de medidas para controlar? Ainda vamos chegar nas medidas de solução. O Dixon, queria que desenvolvesse a parte quando diz, por exemplo, que um dos problemas neste momento podia ser flexibilizado é o fato de, para um certo desembaraço ou despacho, ser necessário pedir autorizações a instituições do Estado, como o Ministério da Saúde e da Agricultura. Quanto tempo é que isso leva, do ponto de vista concreto, e até que ponto é que isto compromete a atividade ou torna mais lenta a atividade econômica? É o seguinte, a verdade é que nós estamos numa crise neste momento e as crises devem ser resolvidas sentado, pensando. Infelizmente, temos um país de bons pensadores e acreditamos que esta crise vai ser ultrapassada. Os administradores políticos deste país, os administradores econômicos deste país vão resolver este problema. Existe a parte operacional. Os operacionais devem aproveitar este momento de redução do volume de trabalho, todos nós operacionais, melhorarmos a nossa estrutura. Para quando estes administradores políticos e econômicos deste país resolverem este problema, encontrarmos uma estrutura funcional, para não entrarmos numa outra crise que se chama crise operacional.
em que nós já estivemos. Nós já dissemos, está de parabéns o governo de Moçambique pela janela única eletrónica. Ela é funcional. Pedimos várias vezes para que todos os intervenientes deste processo sejam integrados. É verdade que hoje vão levantar... Quem é que não está integrado neste momento? Neste momento, nós temos o Ministério da Saúde não integrado na janela única eletrónica, que é, nós somos importadores de medicamentos. O processo de licenças, não acredito, para obter uma licença para importação de quinina ou de outro medicamento, nem que seja genérico, não, é acima de 15, 20 dias para obter uma licença dessa. Se esta plataforma, se o Ministério da Saúde estivesse integrado dentro da janela única eletrónica, significaria eu teria a licença com um clique. Portanto, em questões de segundos? Em questão de segundos. Mas é um processo e hoje vamos levantar a questão financeira, mas vamos tentar encontrar uma plataforma de melhorarmos a questão operacional que nós temos. Vamos dizer, o Ministério da Agricultura, para a importação de carne fresca, de animais vivos, de outras mercadorias ligadas ao Ministério da Agricultura, também é um processo bastante moroso. E nós somos, de fato, um país importador. Então, o que nós pedimos muitas vezes, estamos em crise, mas a parte operacional, para as importações e exportações, deve, para além de correr atrás de uma receita, que esta receita pode ser encontrada muito a nível dos impostos internos, a parte referente aos impostos externos deve aproveitar este momento de redução do volume de trabalho para melhorar a sua estrutura, em especial a janela única eletrónica, em motivar todos estes intervenientes, os ministérios todos, o Ministério da Agricultura, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Saúde, os agentes econômicos como, nós em Moçambique temos o CUDUMBA, temos outros intervenientes, as agências de navegação, que são parte integrante deste processo de navegação, para todos nós estarmos na janela única eletrónica. Aí terá sentido a janela única eletrónica. E se fizermos isto com um volume reduzido de trabalho, quando estes administradores que têm a responsabilidade de resolver este problema tiverem resolvido, o investimento vem, encontra uma máquina operacional funcional e o nosso país poderá, de fato, avançar da melhor forma. Muito bem. O que está a acontecer neste momento? E como dirige a Câmara dos Despachantes, o que está a acontecer? Quais são as dificuldades reais dos importadores? Sobretudo com esta desvalorização do metical que nós temos estado a assistir. A quem importa a mercadoria e dia seguinte o valor do câmbio já é diferente. Como é que é feita a articulação, vocês que estão no terreno, com as instituições? Como é que se pode criar... há vários empresários que se queixam de estar a ter problemas, de estar a ter dificuldades de importação. O que está a acontecer no terreno e como é que se está a contornar as dificuldades? Há 6 meses atrás, provavelmente, 120 mil ou 100 mil meticais equivaliam mais ou menos a $3.200. Hoje, 100 mil meticais equivale a $1.000 alguma coisa dólares. E se eu faço com $1.000 no mercado internacional para compra, o preço mantém-se. Ele quer $1.000, mas eu com os $1.000 aqui, ou com os $3.000, com 100 mil meticais, eu ia buscar no mercado externo um produto equivalente a $3.000. Hoje, com meus 100 mil meticais, vou buscar um produto equivalente a $1.000. Então, reduzo automaticamente aquilo que é a quantidade da mercadoria. E até que seria bom, é preferível assim. Alguns não estão a usar este mecanismo, estão a reduzir a qualidade da mercadoria que entra no território nacional, para que com $1.000 consiga adquirir o mesmo volume que importava. Este é um problema real que nós estamos a viver. Outro problema, as alfândegas em especial, que é a área com que nós trabalhamos diretamente, têm feito um trabalho muito interessante, que é de tentar flexibilizar o processo de desembaraço, tentar reduzir no máximo o tempo em que uma mercadoria fique nos terminais aduaneiros. Isto vai facilitar com que o importador retire a mercadoria, pouca mercadoria que conseguiu, vá ao mercado interno, venda e volta a comprar mais uma pequena quantidade. Este é um fator que está sendo verificado, nós já falamos exatamente com muitos gestores dos terminais para flexibilizar e temos verificado, então parabéns, verificamos que se vão retirar. Outro fator é que os nossos terminais têm muita mercadoria armazenada. Por que está armazenada?
é momento de fazer um estudo. É um momento de fazer um estudo, encontrarmos uma plataforma de retirarmos aquela mercadoria que está lá, nem que a gente tenha que ganhar ao invés de 10. Essa mercadoria que diz que é muita que está armazenada por causa dos problemas que vivemos hoje. Exatamente. Aquelas dificuldades que os importadores têm. Eu acredito que muita gente importou a mercadoria, não imaginava no câmbio que hoje a autoridade tributária está a aplicar, esperava pagar 10 e chegado no dia de desembaraço aduaneiro, o câmbio alterou e tem que pagar 30 e acaba abandonando. Agora, estas situações resolvem-se muitas vezes com um sentar e um diálogo, porque é preferível ganhar 5 que perdermos aquelas mercadorias todas, sabendo que o nosso mercado interno não tem produtos. Então, este é um trabalho que também nós gostávamos de fazer com a autoridade tributária, de verificarmos as reais razões da mercadoria que está nos terminais, que não está sendo desembaraçado, com mais tempo normal de desembaraço. Os terminais rodoviários hoje estão a desembaraçar a mercadoria em menos de 72 horas. Então, depois de uma semana, nós temos que começar a perceber porquê. E localizamos o importador, localizamos os envolventes nisto e podemos perceber, encontramos uma plataforma para, pelo menos, limparmos aquilo e fazermos com que o nosso importador vá ao mercado, venda e vá comprar pouco. Daí eu acredito que é um processo bastante difícil, mas com um diálogo entre as partes intervenientes é possível resolver. Porque, de fato, não há dinheiro no mercado para o pagamento dessas imposições. E no momento que a pessoa fez a encomenda, tinha um câmbio de 30 ou 40. Hoje está um câmbio de 60 e alguma coisa. A autoridade tributária de Moçambique não coleta nenhum valor em divisas. A autoridade tributária coleta todos os valores em meticais. E estes valores em meticais provavelmente existem ou não existem no mercado. Então, não há envolvimento disto. O que acontece é que a pessoa fez uma encomenda, há um câmbio na altura, de 3 meses atrás, de 40, 42, 43, em novembro, dezembro, e hoje estamos mais ou menos a 60, falamos do euro, a 60 do euro. Este acréscimo de volta de 40 e tal % faz com que esta pessoa que tem do metical não tenha o valor suficiente para liquidar essas imposições. E continuamos a dizer que este problema resolve-se muitas das vezes com excepcionalidades operacionais, porque efetivar exatamente a situação que está neste momento, havemos de manter nos nossos armazéns aduaneiros muita mercadoria a ser abandonada porque as pessoas não estão em condições. Este é o primeiro fator. O segundo fator, as pessoas não irão para o mercado externo para ir buscar mercadoria para o consumo no mercado interno, sabendo que nós não somos produtores de maior parte dos bens que consumimos. E isto vai afetar drasticamente a vida do nosso povo. Bem, Valdemir Belchior, quero também ouvir a sua opinião. Tendo em conta este ambiente econômico difícil que vivemos, o Banco de Moçambique tem estado a aumentar as taxas de juros de referência e as últimas mexidas que o banco fez foram, de alguma forma, elevadas. Por exemplo, o juro da facilidade permanente de cedência aumentou em 2 pontos percentuais para 12,75%. Qual é o efeito desta recessão econômica nos juros para quem tem dívida com o banco, seja um particular ou empresas? Bem, o atual perfil restritivo de política monetária que está a ser adotado pelo Banco Central, como já é de conhecimento geral, visa essencialmente conter a inflação e suster, portanto, a depreciação cambial. Portanto, essas medidas de ajustamento monetário são necessárias, de facto, surgem em momento oportuno para, de facto, tentar atenuar aquilo que são os efeitos, impactos negativos da depreciação do metical na economia real. Aquilo que nós podemos analisar, portanto, enfatizar como impacto imediato da subida das taxas de juro das operações ativas ou dos empréstimos bancários vai ser no agravamento do custo de financiamento das empresas.
e, naturalmente, dos particulares que contraíram empréstimos que, no ano inicial dessa operação financeira, a taxa de juros estava em níveis relativamente inferiores e hoje, de facto, tem que estar a suportar um serviço da dívida com uma taxa de juro mais elevada e, naturalmente, isto vai criar algum estrangulamento financeiro em termos de cash flow das empresas. As empresas vão ter dificuldade de honrar com os seus compromissos financeiros. Isto é um facto, porque um elevado custo de financiamento cria sempre alguma dificuldade financeira para qualquer devedor. O próprio Estado também ressente-se disso a nível da conta da dívida pública interna. De facto, esta volatilidade a nível dos mercados financeiros, quer cambial e também numa componente taxa de juros, portanto, vai seguramente afetar aquilo que vai ser a performance em termos de rendibilidade e progresso dos negócios a nível das empresas e, naturalmente, pode vir também a gerar algumas situações de crédito com incumprimento, porque, naturalmente, algumas empresas inicialmente desenvolveram, estruturaram modelos de planos de negócio com uma viabilidade, assumindo um pressuposto de uma taxa de juro contratual de, por exemplo, de 16% ou 18%, que agora, no fundo, tem que estar a rever esse modelo de plano de negócios para poder reviabilizar o projeto, já assumindo um custo da dívida maior. Só que temos que olhar depois que a evolução da taxa de juros não é proporcional ao aumento do rendimento das famílias, nem das empresas, porque olhar muito bem com este arrefecimento do motor de crescimento da economia, naturalmente as empresas passam a ter menos disponibilidade de cash flow, recebem menos, faturam menos e consequentemente, vão receber menos, sem contar que também o Estado está a adotar uma política orçamentária restritiva e, naturalmente, vai conter despesa e consumo de serviços públicos. Naturalmente, isto também vai contribuir para a redução do volume de negócios, turnover das empresas, e, naturalmente, os balanços vão ficar mais vulneráveis e a componente da taxa de juros, portanto, vai, no fundo, ser um efeito, vai ter um impacto negativo em termos de desempenho, em termos de rentabilidade e, sobretudo, de lucratividade. O que fazer? Vamos discutir ainda o que fazer, Oldemiro. Temos agora que observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para continuarmos a discutir os impactos e as possíveis soluções para que o país possa sair desta quebra da atividade econômica que atravessa. Até já. Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à segunda parte do programa O País Econômico. Em cima da mesa discutimos os impactos da recessão econômica, da quebra da atividade econômica que o país atravessa. O Oldemiro Belchior, que faz aqui a análise dos impactos ao nível da área financeira. Uma pergunta que tenho a fazer é: o Banco Central recentemente alterou o regime das reservas obrigatórias, passando a criar reservas obrigatórias em dólares e a subir o valor dessas reservas obrigatórias com o objetivo de captar os depósitos em dólares que existem no mercado. Esta decisão, conjugada com a suspensão do apoio dos doadores, acha que vai poderá de alguma forma minimizar os problemas que se vivem hoje no mercado? Bem, eu penso que esta alteração do regime de coeficiente de reservas obrigatórias, em que há, de facto, é importante estar claro isto, que houve aqui uma segregação, diferenciação nos índices de reservas obrigatórias em moeda nacional e também nos passivos em moeda estrangeira, onde na componente dos depósitos em moeda estrangeira sofreu, portanto, entrou um novo índice, que são de 15%, e em moeda nacional mantém-se os atuais 10,5%. Isto, de certa forma, esta medida de ajuste monetário vai limitar a expansão do crédito da economia,
e tendo algum impacto direto a nível da liquidez dos bancos e naturalmente que haverá, portanto, menor oferta de crédito à economia, portanto, face a este custo que os bancos, portanto, agora também são obrigados a suportar para poderem manter reservas mínimas junto ao Banco Central, numa altura em que é caracterizada por um contexto econômico adverso em que Moçambique atravessa. Eu penso que... Mas em relação à falta de dólares, sim, eu penso... de alguma forma esta medida poderá captar... Eu penso assim, a questão da escassez de divisas no mercado tem a ver com a curva de equilíbrio entre a procura e a oferta. Portanto, eu penso que o Banco Central, a adotar esta medida de ajuste monetário na componente de reservas obrigatórias, está a tentar encontrar algum equilíbrio, ou seja, primeiro expurgar o excesso de liquidez do mercado e atenuar aquilo que é a procura de divisas, naturalmente haverá menos procura de divisas, e tentar desdolarizar a economia pelo efeito de menor disponibilidade de recursos financeiros em moeda estrangeira para, de facto, de certa forma, suster a depreciação cambial e conter a inflação. Eu penso que isto tem a ver com uma política de ajustamento monetário que era necessário e acredito que já está a ter algum efeito a nível da economia real, mas não resolve aquilo que é a situação económica que o país atravessa. Mesmo assim, portanto, havendo um ajustamento a nível de equilíbrio entre a procura e a oferta de divisas no mercado, o país ainda continua deficitário em termos de geração de divisas e apresenta é um país altamente consumidor de divisas para atender necessidades de importação de bens e serviços. Isso e a suspensão recente dos doadores vem a agravar ainda mais. São dólares congelados que de alguma forma poderiam aliviar a pressão. Sim, sem sombra de dúvida que há um impacto severo no curto prazo nas metas orçamentais. Esse grupo de doadores que fazem parte do Q14, que de facto tinha uma contribuição financeira no apoio ao orçamento do Estado que representa cerca de 12%, portanto que é uma parcela significativa, vai de facto afetar naturalmente aquilo que vai ser a disponibilidade de recursos em moeda estrangeira por mercado e naturalmente que isto implicará um maior esforço da utilização das reservas internacionais que o país tem para poder cobrir as necessidades de importação que o país apresenta. Portanto, e maior desgaste de reservas externas poderão, portanto, advir como consequência desta suspensão por parte deste grupo de credores no apoio direto ao orçamento do Estado. Muito bem. Dickson, disse que houve 40% de quebra do volume de importações. Sabe dizer quais são as mercadorias em causa disso? O que passamos a importar menos? É possível ter essa discriminação? Nós passamos a importar menos tudo. Nós passamos a importar menos tudo. E alguns produtos passamos a não importar, porque de fato não há necessidade. Estamos a falar da indústria de construção, da indústria mineira e das outras indústrias que nós temos, passamos a não importar porque de fato não há flexibilidade económica, nos termos que o Belchior acaba aqui dizendo, não há fluxo para fazer face a isto. Agora, relativamente aos produtos de primeira necessidade, continuamos a importar, mas os preços vão agravando-se ao último consumidor, tendo em conta o câmbio que o nosso país está a aplicar. Os impactos deste câmbio, os economistas melhor podem dizer, mas aquela mamana que vende aquela minha mãe que vende no mercado do Zimpeto, importava 50 sacos de cebola para vender o saco a mais ou menos 180 meticais. Hoje está a importar 20 sacos e vende o saco de cebola hoje a 240, 250 meticais. Então, todos os produtos da primeira necessidade foram reduzindo. O impacto é generalizado em todos os produtos. As indústrias maiores, essas que têm capacidade para suspender a atividade, ficarem de lado a observar até que a situação econômica esteja estável para voltarem a importar, fizeram isso.
muitos dos projetos, a construção e os outros pararam. Mas há aquela indústria alimentar, há aquela indústria de necessidades básicas que não pode parar. Simplesmente foi reduzindo. Indicar produto por produto não é possível, todos os produtos reduziram. Mas, por exemplo, a importação de viaturas deve ter reduzido bastante? Como eu dizia, todos os produtos. A capacidade de compra do cidadão moçambicano reduziu bastante. Se eu comprava um Ranex no Japão a 2 mil, 3 mil dólares, o que significava volta de 100 mil meticais em Moçambique, hoje com 100 mil meticais em Moçambique eu já não compro esse Ranex lá. Tenho que comprar um fan cargo provavelmente, e não é o fan cargo que eu preciso. O que é que eu vou fazer? Eu vou guardar este valor. Mas guardando este valor, talvez com a explicação dos economistas, se eu continuo a guardar os 100 mil meticais, até mais 2, 3 meses, os meus 100 mil meticais não vão valer 900 dólares. E é este, ou provavelmente a situação vai melhorar. Então, o volume, a capacidade de compra do cidadão, é preciso olharmos. O governo já apresentou algumas medidas de austeridade e nós, como cidadãos moçambicanos, também temos que começar a aplicar algumas medidas de austeridade. Pessoais nas famílias. Porque a situação crítica é real. Então não podemos olhar para as medidas, já houve uma chamada de atenção do governo, já nos explicaram as medidas de austeridade que vão... E nós, moçambicanos, eu como pessoa, se eu ia ao restaurante 4, 5 vezes, eu começo a ir uma vez por semana. Também não posso deixar de ir ao restaurante uma vez por semana, senão o restaurante também fecha e mais de 5 trabalhadores perdem emprego. O que vai acontecer simplesmente é reduzir isto. Então começamos a aplicar regras de austeridade pessoais dentro das nossas famílias, porque o volume de fato reduziu em todos os aspectos. Muito bem. Belchior, como economista, faço esta pergunta. Até onde pode ir a depreciação do metical? Há quem diz que pode chegar a 70, há quem diz que pode chegar a 90. Há 2, 3 anos, ninguém imaginava que estaríamos aos 60 meticais hoje. Até onde é que pode ir esta depreciação da moeda nacional? Bem, nós temos que perceber que qualquer crise é passageira, não é definitiva. Isto é um aspecto que é importante tomarmos em conta. Várias economias que enfrentaram, portanto, problemas estruturais a que Moçambique enfrenta atualmente também sofreram estes impactos imediatos a nível da desvalorização das suas moedas e tentaram, portanto, superar com a adoção de medidas de estímulo à produção interna para poder colmatar aquilo que são as suas necessidades de consumo interno. Em termos acredito que para se manter, assegurar a estabilidade do mercado cambial, pelo menos a curto prazo, requer a combinação e uma articulação direta de ações estratégicas e intervenções políticas para podermos ter, de facto, um cenário de volatilidade cambial menos severo e menos nocivo a que nós assistimos hoje. Naturalmente que com todos estes choques e abalos macroeconómicos que Moçambique vive atualmente, é difícil se prever aquilo que vai ser a evolução da taxa de câmbio para os próximos tempos, sem contar, de facto, com esta recente situação que nós estamos a acompanhar do elevado endividamento externo do país, que implicou a revisão em baixa sucessiva da notação de risco, agravando o risco de crédito soberano do país, que de facto limita e condiciona a capacidade creditícia e de acesso aos mercados de financiamento do país, naturalmente que torna, portanto, mais difícil para Moçambique, portanto, obter recursos em moeda estrangeira. Penso que quando fala de combinações estratégicas e medidas políticas, o que exatamente significa combinações estratégicas e medidas políticas? O que se tem que fazer no mercado, quer instituições de Estado ou privadas, de modo a voltar a ter o metical nos valores médios de 30 meticais como há 3, 4 anos? Bem, eu penso que a prioridade número 1 que Moçambique tem agora é de restaurar a estabilidade política. Estabilidade política e, naturalmente, assegurar
a manutenção da paz efetiva é determinante para que Moçambique continue a crescer e apresentar níveis de crescimento robustos que apresentava nos anos anteriores e, naturalmente, a garantir a sustentabilidade do desenvolvimento, no seu modelo de desenvolvimento econômico. A segunda questão tem a ver com a recuperação da confiança e credibilidade reputacional junto aos credores financeiros internacionais. Portanto, isso é fundamental, é determinante para colocar Moçambique, de facto, no radar daquilo que é a principal cadeia de valor mundial e também, naturalmente, ser um importante destino para a atração de investimento direto estrangeiro que serviu de alavanca de crescimento econômico e estabilidade cambial nos últimos anos. E a terceira questão, que de facto que é fundamental, que já se fala desde o período depois da independência, já há cerca de 40 anos, que é como impulsionar e dinamizar o setor produtivo. De facto, o país precisa de apostar em medidas de políticas que estimulem e incentivem o aumento da atividade produtiva. Portanto, criando mecanismos de acesso aos mercados, criando mecanismos de acesso ao financiamento em condições mais acessíveis para, de facto, os produtores possam poder utilizar os meios financeiros disponíveis no setor bancário para poderem alavancar as suas atividades produtivas de uma forma sustentável. De facto, isto é que falta. Eu penso que as ideias existem, agora têm que ser transformadas em planos de ações concretos com vista, de facto, a promover o desenvolvimento sustentável que todos nós almejamos para a nossa economia. Muito bem. Dixon, faço a mesma pergunta e vamos falar de opções do futuro. O Ludmilo Belchior apontou aqui 3 pontos: uma aposta no setor produtivo, a estabilidade política e a restauração da confiança nos mercados internacionais. Na sua área, o que se pode fazer neste momento, para além daquilo que já adiantou? Aliás, vocês como associação, como Câmara dos Despachantes, têm uma matriz daquilo que acham que o governo tem que fazer para facilitar e melhorar ainda mais a atividade econômica na vossa área. Qual é a sua opinião em relação àquilo que deve ser feito neste momento para que o país volte a entrar nos caris? Somos todos moçambicanos de acordo que os 3 aspectos que o Belchior apresentou são a base essencial para sairmos desta situação. Um outro aspecto, para completar esses aspectos que o Ludmilo apresentou, é refletirmos sobre a nossa lei de investimentos. Como eu dizia, nós temos uma confiança nos nossos administradores políticos e nos nossos administradores econômicos deste país que vamos sair. Também dizia que a crise é uma situação passageira, vai passar. Nós temos que nos preparar, temos que olhar para a nossa lei de investimento, para que nas próximas situações nós estejamos muito melhor. Em 94, quando estávamos a sair da Guerra dos 16 anos, Moçambique teve a bonança do grande projeto Mosal, que foi o espelho para a maior parte do investimento que entrou no território nacional. É por isso que a Mosal foi aprovado um decreto que dá aqueles benefícios fiscais todos que tem. E fomos reduzindo de forma gradual. E houve em nós, moçambicanos, um pensamento do legislador moçambicano que uma das formas para angariar o investimento externo é conceder isenção. Hoje, na situação de crise, nós podemos fazer um cálculo do que Moçambique perdeu, ou Moçambique deu aos megaprojetos, ofereceu. Quanto dinheiro Moçambique ofereceu aos megaprojetos neste período todo, exceptuando a Mosal, que é uma exceção, tendo em conta a situação, o contexto em que foi aprovado. Mas me refiro aos outros. Este dinheiro todo que foi oferecido, será que nós não temos que estudar uma outra forma, um outro mecanismo de angariar ou de convidar investimento externo a não ser dar estas isenções na forma em que nós damos? Então, um outro aspecto para ele é pensarmos numa estratégia. E nós já dissemos, com uma estabilidade política, com uma confiança a nível dos investidores, nós podemos ter investimento mesmo sem conceder as isenções. Os megaprojetos, eles pedem sim isenção, mas no fundo eles não precisam da isenção como tal para fazer um investimento. Estas empresas têm muito mais dinheiro até que vários governos de vários estados de desenvolvimento. E
há mecanismos próprios que podem ser dados para facilitar... Quais seriam esses mecanismos? Fora um dos mecanismos seria, de fato, as parcerias, à medida da forma como nós fazemos as nossas parcerias público-privadas. E reduzirmos muito o tempo em que concedemos a isenção. Nós estamos na isenção por 5 anos, 5 anos é muita mercadoria que entra. Se nós fazermos bem as nossas parcerias público-privadas e concedermos a isenção de 80% no primeiro ano, de 70% no segundo ano, de 60% no terceiro ano, até chegarmos à isenção de 10% no quinto ano, e pós quinto ano começa a pagar os direitos normalmente. E havemos de ver que o Estado moçambicano vai ganhar muito dinheiro. Mas isto é feito primeiro com confiança. Mas não podemos, passar desta crise, mantermos a lei de investimento que nós temos, porque voltaremos a cair no mesmo risco. Nós temos medidas próprias para garantir que o investimento permaneça, venha e permaneça no nosso território. O valor das isenções é muito demais que nós estamos a perder. Seria este dinheiro que gostaríamos a precisar exatamente para fazer face a muita despesa pública que não conseguimos hoje fazer face. Muito bem. Belchior, o Ministério da Economia, o Ministro da Economia e Finanças, bem dito, anunciou na semana passada medidas de austeridade, ou aquilo que virá a ser um plano de austeridade, no sentido de tentar contornar a suspensão da ajuda dos doadores. Uma das principais decisões anunciadas pelo Ministro da Economia e Finanças é de que o Estado vai deixar de contratar, vai cortar os combustíveis. Qual é a sua opinião em relação a estas decisões? É o caminho certo, por exemplo, a suspensão da contratação de funcionários públicos? Bem, assim, nós temos que analisar que em períodos de recessão econômica a adoção de um pacote de medidas de austeridade são necessárias. Aliás, a experiência internacional em economias emergentes mostram isso. Nós estamos a acompanhar a situação profunda recessão económica que o Brasil está a atravessar. Vimos também a situação da Grécia, Portugal, Irlanda do Norte, que passaram, portanto, por períodos de abalos macroeconómicos e, de facto, tiveram que enveredar por uma outra trajetória de crescimento através de uma maior contenção de despesas públicas. As medidas foram anunciadas por Sua Excelência, o Ministro da Economia e Finanças, em termos de corte de algumas despesas e gastos públicos, nomeadamente a contratação de funcionários, consumo de combustíveis, despesas de locação. Portanto, visam, no fundo, aquilo que é tornar, de facto, o modelo de funcionamento da despesa pública mais eficaz, portanto, ganhar alguma economicidade e alguma folga orçamental para que o Estado possa cobrir aquilo que são, portanto, as suas necessidades de uma forma confortável e viável. Do ponto de vista de cortar despesas, custos com pessoal, de facto, não é uma notícia muito agradável de se ouvir, de facto, que isto vai contribuir naturalmente para aumento do índice de emprego. Moçambique já apresenta níveis de desemprego elevados, de facto, pode, com esta medida de restrição na contratação de novos quadros para a função pública, pode, de certa forma, de facto, contribuir para o agravamento da taxa de desemprego, mas eu olho já também como uma oportunidade. Portanto, nós temos que olhar sempre momentos de crise como uma oportunidade que pode emergir para promover o empreendedorismo. Por exemplo, o empreendedorismo que é uma componente de desenvolvimento que está adormecida ou é pouco incentivado em Moçambique, o empreendedorismo juvenil, quadros recém-formados das universidades que querem iniciar uma nova atividade econômica, podem muito bem encontrar agora uma oportunidade, um momento ímpar para poderem desenvolver, estruturar as suas ideias de negócio e poderem
também viabilizar esses projetos de uma forma mais viável. Embora o contexto, o ambiente macroeconômico não seja muito favorável atualmente, mas tem que se olhar também como oportunidade para potenciar e alavancar o empreendedorismo nacional em diferentes vertentes, quer econômica, social, juvenil, tecnológica, e tentar, portanto, dar um maior corpo e síntese a essa componente. Uma das questões que se levanta é, olhando para o Estado, será que os setores apontados pelo Ministro da Indústria, da Economia e Finanças são os setores certos? O que se pode fazer dentro da máquina do Estado para se cortar, para se racionalizar a despesa, de modo a compensar-se a suspensão da ajuda dos doadores? Bem, eu penso que, pronto, isto passa por, as medidas de pacote de austeridade, portanto, passam no fundo por um corte, não é, massivo naquilo que eram os consumos que o Estado vinha, portanto, a ter algumas despesas que de facto que não são prioritárias, portanto, ou são menos necessárias, podem ser muito bem contidas nesta fase. Alguns projetos, naturalmente, de desenvolvimento que não são prioritários nesta fase podem ser adiados ou alargados para uma fase de maior prosperidade económica, e também é preciso também haver uma política de ajustamento fiscal. Nós estamos já a acompanhar uma evolução de ajustamento da política monetária que tem que estar em consonância e uma articulação direta com a política fiscal. Disse aqui muito bem o Presidente da Câmara que é importante, portanto, se rever aquilo que é o pacote de incentivos que se atribui a alguns projetos que estão implantados em Moçambique, porque isso pode ser também uma fonte para obter um encaixe financeiro para o Estado poder naturalmente suprir aquilo que são os seus gastos portanto, de funcionamento de uma forma eficaz, portanto, sem recorrer muito a tal dependência externa. Portanto, por via de fontes internas pode-se muito bem recorrer a obtenção, a coleta de receitas fiscais para poder-se ter um maior aumento, alargamento da base tributária. Naturalmente, isso vai implicar, portanto, a adoção de mais medidas de austeridade que permitam cumprir com aquilo que são as metas orçamentais. Muito bem, Dixon, quero ouvir a sua opinião sobre essas medidas de austeridade que foram anunciadas e, acima de tudo, aquilo que o Estado pode fazer mais para compensar este afastamento dos parceiros de cooperação. Não há dúvida que as medidas que Sua Excelência, o Ministro das Finanças, apresentou são as mais óbvias neste momento. Todos nós sabemos que estamos numa situação de crise e ele tocou nos principais pontos, nos primeiros pontos possíveis de tocar. Não foi para a saúde, não foi para a educação, tocou naquilo que é possível adiar. Então, eu penso que está de parabéns, foi uma medida certa, não há muito a discutir relativamente a isto. Agora, vamos voltar para aquilo que é, o que é que nós podemos fazer para melhorar exatamente a situação, porque dependemos, de fato, da ajuda externa. Eu dizia que vamos continuar a alargar a nossa base tributária. O alargamento da base tributária não só deve ser olhada na situação da autoridade tributária como tal. Os municípios têm uma contribuição muito importante nesta questão do alargamento da base tributária. Existe muito imposto que não está sendo cobrado. É preciso começar a ir buscar aquele metical, aqueles 5 meticais, aqueles 10 meticais. A minha mãe que vende em frente à casa, abriu uma portinha no quintal. Aqueles 5 meticais contribuem para a nossa economia. Então, vamos tentar encontrar formas nos nossos impostos internos, existe muita fuga. Muita fuga. Dedicamos a nossa atenção aos impostos externos e conseguimos fechar muito a fuga, os focos de fuga dos impostos a nível dos impostos internos, mas continuamos a deixar a nível dos impostos internos. Vamos encontrar uma forma de alargar esta base tributária a nível dos impostos internos e cobrarmos tudo que é possível, mas dentro da lei. Não é porque eu preciso de dinheiro, tenho que cobrar. Mas isso não seria um aperto ainda fiscal às pessoas? Não é um aperto fiscal, porque isto passa por uma sensibilização que eu, a exercer a atividade, tenho que pagar determinado imposto.
Então eu penso que não é um aperto. O que acontece muitas vezes é que nós não achamos que tem que pagar por exercer determinada atividade econômica. Nunca foi cobrado, nunca foi assim, desde o tempo do fulano que estava a dirigir e agora quem é você que vem cobrar? Então, este é um processo e nós temos capacidade humana de dialogar. Moçambique tem esta graça de ter a capacidade humana de fazer perceber que nós estamos, de fato, numa situação e que esta atividade que a senhora exerce, que o senhor exerce, que o jovem exerce, carece de pagamento. As publicidades que vêm andando aqui na nossa cidade, vende-se carro, muito tijoleiro, paga-se aquilo. E aquele dinheiro, parecendo pouco, mas contribui para os municípios, e os municípios bem pagos, com uma sustentabilidade financeira, vão desenvolver o determinado município e vão alavancar o país no geral. Então, vamos fazer campanhas claras, vamos trabalhar, sensibilizar. Muitos países que tiveram situação de crise trabalharam assim. E as pessoas foram cedendo a si mesmo, pondo em conta a situação que estavam a viver. E nosso país, eu penso que não haverá exceção nisso. E nós temos capacidade humana para incentivar o povo moçambicano para o efeito. Bem, mas aqui uma questão. Eu, sobre este ponto do alargamento da base tributária, portanto, tenho aqui uma opinião. Uma opinião que é, aqui o desafio é legalizar a informalidade das atividades económicas. Porque nós sabemos que o grosso da atividade económica está centrada no informal. Portanto, e naturalmente que haverá não tendo essas entidades cadastradas sujeitas a um regime tributável, naturalmente, por estarem a exercer a sua atividade num ambiente informal, naturalmente que o Estado terá os municípios, alguma limitação em termos de coleta dos impostos, né, da receita fiscal a nível desse segmento de mercado. E também, de facto, é importante aqui se criar algo, também penso que é um período, embora estamos num período de austeridade, naturalmente, o que é almejável é se criar algum alívio da carga fiscal, sobretudo a nível das micro, pequenas e médias empresas, para que, de facto, essas possam contribuir de uma forma significativa. O que também temos que perceber, o que contribui para a tal evasão fiscal. Muitas das vezes tem a ver também com o elevado nível de tributação que é imposta ao segmento empresarial. E, naturalmente, o segmento empresarial, portanto, por se sentir-se, de facto, que já suporta elevados custos financeiros, no caso, as taxas de juros também já está a sofrer os efeitos da volatilidade, depreciação cambial, naturalmente, com uma maior carga fiscal, isso reduz a competitividade a nível da atividade empresarial. De facto, é importante se equilibrar muito bem esta questão de como vai-se definir uma estratégia eficaz e viável, sustentável, que permita, portanto, alargar a base tributária do ponto de vista que seja viável economicamente para o Estado continua a receber maior volumetria de impostos e também a nível das empresas também como é que elas possam também dar um forte contributo nesse domínio. E por um outro aspecto que me escapou aqui, portanto, que podia-se também avaliar nesta atual recessão económica que Moçambique atravessa nós temos que refletir sobre o modo de financiamento da economia. Nós sabemos que a parte mais significativa da atividade económica é financiada com recurso ao crédito bancário. Eu acho que é um momento oportuno para o país repensar nas suas políticas, estratégias de como pode diversificar as fontes de financiamento da economia, criar novos mecanismos que possam, de facto, contribuir para colmatar a redução das taxas de juros no mercado, criação de financiadores de capital de risco, sociedades de garantia mútua, garantias mutualistas, mercado de capitais que está numa fase incipiente e este é um momento que de facto também abre espaço e oportunidades às empresas para poderem melhor se organizar do ponto de vista de governação, práticas de negócio, contabilidade, informação e reporte financeiro. Portanto, temos que olhar isto nesta perspectiva. E a nível dos pagamentos das importações, nós também podemos aqui, isto é uma coisa que tem que estar bem informado, o empresário tem que estar, os empresários, os agentes económicos que operam, sobretudo no setor de comércio, têm que estar muito bem informados dos instrumentos e produtos financeiros
financeiros que a banca dispõe. Por exemplo, as cartas de crédito, as CDIs, os créditos documentários de importação, pode ser um produto alternativo para colmatar esta situação temporária de déficit de divisas do mercado. Ou seja, abrindo uma carta de crédito, o empresário não tem necessariamente de ter divisa, o banco não tem necessariamente de ter imediatamente divisas disponíveis para poder dar cobertura, porque o pagamento é diferido, o pagamento pode ser parcial, e naturalmente isto pode ser, em vez de eu estar a recorrer aos pagamentos antecipados, posso muito bem que ficaram usar as ideias principais. Resta-me agradecer a vossa presença, Vladimir Belchior e Dickson Chombo, que aqui discutimos os impactos da recessão econômica em Moçambique. Assim, Carlos Padrão, que nos acompanhou. Até a próxima semana.